neste lugar, Espírito. Nesse momento ministra aos nossos corações mediante a palavra. Espírito de sabedoria e discernimento, nós lhe convidamos a ministrar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, direcionamentos, inspirações, para que nós possamos sair daqui totalmente transformados no conhecimento de quem é Jesus. É isso que nós pedimos nessa manhã. Amém e amém. Mateus capítulo 4, verso 1 vai falar um pouco sobre a tentação de Jesus. A Bíblia diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se-lhe e disse: se és o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse será o texto base de hoje. E eu quero discorrer um pouco sobre um tema central, sobre qual tem sido a nossa busca, como tem sido a nossa intencionalidade, a busca de Deus, ou buscar a Deus. Aqui a Bíblia vai relatar sobre, após o batismo de Jesus, a Bíblia fala que ele é conduzido ao deserto. E a Bíblia vai dizer que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Eu já trouxe esse estudo, mas eu quero replicar, eu quero trazer esse contexto novamente, o significado da palavra jejum, já trazendo esse texto, já trazendo também um ensinamento sobre a palavra jejum. A palavra jejum, ela vem da palavra nestiu, N-E-S-T-I-U, nestiu. E quando você separa a palavra ne, que é o prefixo, é um prefixo de negação. Estio significa comer. Eu vou falar, vocês perceberam que eu estou mais lento hoje, né? Eu estou me amoldando. Em nome de Jesus eu vou conseguir pregar lento. Até o final eu não sei. Eu prometo que pelo menos 10 minutos primeiro eu vou conseguir ficar lento. A palavra nestiu, então, o prefixo ne é um prefixo de negação. Estio, comer. Então ficaria uma negação de comida ou de comer. Muitos já chegou para mim, não sei se para você: pastor, eu quero fazer um jejum e eu vou ficar 15 dias, pastor, sim, no Instagram. Não, jejuar no Instagram, isso não é bíblico. Isso vai ser bom para você, mas não é bíblico. Ah, pastor, eu vou jejuar de assistir televisão. Isso não é um jejum bíblico. Deveria fazer. Porém, o que é bíblico? A palavra jejuar na Bíblia fala sobre abster de alimento. Porque o jejum fala sobre algo que é vital na vida do ser humano. E o alimento é vital. Concorda comigo? Amém. Então se alimente o correto, se alimente porque é vital. Então tudo aquilo que não é vital, ele não entra no aspecto jejum. Eu estou trazendo um ensinamento que eu já ouvi muito e não paro de ouvir: pastor, estou cheio de Instagram, de Facebook, de TikTok. Você deveria tirar, né? Quanta informação que nós deveríamos estar na Bíblia, lendo a Bíblia, estamos no Instagram. Então não é sobre o jejum, não é essas coisas, mas jejum é se abster, uma negação de alimento. Amém até aqui? Amém. Você lembra do alimento, sobre o jejum de Daniel, conversas? Aqui também a Bíblia fala sobre esse jejum, Mateus 4. Mas o interessante é que você imagina você jejuar 40 dias, 40 noites. Irmão, não sei você, se eu fico 3 horas sem comer, parece que tem um bicho dentro de mim. Começa a me corroer inteiro. Eu sei que tem gente que consegue 1 horinha e já fica, né, quase morrendo. Mas esse tipo de fome que nós sentimos, aquela fome que começa a roncar a barriga, que tem muita gente aqui que está acontecendo, né? Mas
Isso não foi um tipo de fome que Jesus sentiu. Porque você imagina você ficar 40 dias e 40 noites sem comer. É muito tempo. Eu vou trazer um aspecto científico. O pessoal da saúde me ajuda em nome de Jesus. Quando você fica algumas horas ou um tempo sem se alimentar, o seu corpo ele vai buscar energia na glicose e no carboidrato. Parecendo já o que da alimentação, se você quiser, depois a gente pode conversar, né? Marca o horário. Mas então, quando você fica num jejum um pouco maior, o seu corpo busca na glicose e no carboidrato, correto? E quando essa energia, a glicose ou carboidrato acaba, você entra em algo chamado glicogênio. Uau! Ainda bem que está no YouTube para assistir, né? Glicogênio, que são algumas vitaminas que se encontram no fígado e nos músculos. Então são fases. Busco energia na glicose e carboidrato, depois eu vou buscar no fígado e no músculo. Mas existe algo chamado cetose. Quem sabe o que é cetose aqui? É quando você já não tem mais energia e ele começa a consumir a gordura. Tem glória a Deus. Vamos ver se no final vai ter esse glória a Deus. Aleluia. Então começa a consumir o que é a própria gordura do corpo. A cetose, alguns estudiosos dizem que após 14 horas, algo assim, que o seu corpo começa a entrar em cetose. Agora você imagina 40 dias sem comer. Ah, mas Jesus era Jesus, ele era Deus, tá? A Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua divindade, ele estava como homem, ele sentiu fome. Então Jesus estava no seu limite ali, eu acho que ele não tinha mais cetose, ele estava misericórdia, mas ele como. Agora você imagine a fome que Jesus estava. Se eu oferecer para você agora, imagina comigo, imagina uma picanha argentina cortadinha e fatiada e joga um alho em cima. Você já está doido. Você está vendo que você está doido já? Você não está nem 2 horas, faz 40 minutos você tomou café na sua casa. Aí a Bíblia diz que Jesus 40 dias e 40 noites, o diabo vem fazer o quê? Ei, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí muitos dizem assim, o diabo queria interromper o jejum de Jesus. Mas eu quero hoje levar uma mentalidade muito mais profunda do que uma interrupção do jejum de Jesus. Aqui na verdade, o diabo estava oferecendo um pão para saciar uma fome natural. Mas aqui ele queria corromper o propósito de Jesus. Vocês estão aqui? Aleluia. Porque se Jesus como homem, ele precisava cumprir o seu propósito como homem. Nós estudamos ontem sobre isso, sobre redenção. Para que seja um sacrifício legal, Jesus precisava ser homem. E além de ser homem, precisava ser o nosso... Ei, que orgulho de vocês. Precisava ser da nossa família. Mas quando o diabo faz essa proposta, transforma a pedra em pão. Ele queria que Jesus se abstesse da sua humanidade, assumir a divindade, para transformar a pedra em pão. E sendo essa transformação, deixando a minha humanidade, trazendo a minha divindade, Jesus não cumpriria o seu propósito de morrer, morte de cruz. Então ele queria transformar. Jesus transforma, você não é o cara, tu não é o Messias, transforme a pedra em pão. Ele não queria corromper uma fome natural, mas ele queria corromper um propósito eterno. Porque se Jesus deixa a humanidade, ele poderia cumprir e substituir você na cruz. Ele se tornaria novamente Deus, mas não poderia. Por isso que a Bíblia fala que Jesus cumpriu de toda forma legal o sacrifício da cruz. Então o diabo, quando ele veio oferecer para Jesus, não veio oferecer uma fome física, mas ele trouxe um prato que podia brilhar os nossos olhos. Como eu falei agora, eu sei que você sentiu o gosto da picanha na boca. Ele não queria simplesmente saciar uma fome, um desejo de Jesus, ele queria corromper toda uma eternidade. Agora eu quero falar algo. A Bíblia sim
sempre vai citar sobre comida como um ato de corrupção de um propósito. Pastor, mas é pecado comer? Não, não é não. Mas é um símbolo daquilo que é terreno corrompendo algo que é eterno. Exemplo: Jesus faz um homem à sua imagem e sua semelhança. Tudo lindo, perfeito. Mulher, como que aconteceu o pecado do homem e da mulher? Eles estavam fazendo o quê? Eles pegou um fruto e quando eles comeram, teve a corrupção. Entrou, a natureza do homem foi transformada. Quem lembra que Esaú tinha primogenitura? Algo que dentro do contexto bíblico, primogenitura era algo maravilhoso. Tinha a bênção duplicada, era a responsável em administração do seu lar, era algo maravilhoso. A Bíblia acha que ele chega e ele tem fome. E por ele ter a fome, o seu irmão, muito sabidinho, oferece o que para ele? Um ensopado, prato de lentilhas. Ele fala: tá, mas eu tenho a comida aqui. Mas em troca da comida física, que eu vou saciar algo momentâneo, você me entrega algo que é eterno, a sua primogenitura. Amém, gente? Tudo bem aqui? Amém. Então você percebe que quando cita comida na Bíblia, não é que a comida é pecado, mas está trazendo uma prefiguração de algo terreno e momentâneo que vai saciar a sua carne e vai entregar o que? Algo que é eterno. Você percebe que a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, Adão, a Bíblia diz que Deus ele dá um destino e um propósito para Adão, que era governar sobre todas as coisas. E governo, a Bíblia diz em Salmo que os céus são do Senhor e a terra ele deu aos homens. Isso já faz o que? Ilusão ao propósito original do homem. Por isso que a palavra domine no original significa radar. Está vendo, homens da igreja? Nosso nome não é fraco, não. Radar significa dominar, administrar e governar. Mas o que acontece? Então o homem tinha um propósito: governar e além de ser governar e administrar toda a terra e subjugar todas as coisas. O diabo é esperto, ele fala assim: olha, come disso, você será como Deus. Mas a comida você come e você me entrega tudo que você tem. O que é? O governo de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que o diabo ele é o príncipe de todas as coisas, porque foi entregado no Éden o governo de todas as coisas. Mas não é Deus que governa. Você vem aqui, Mateus capítulo 4, nós começamos a discorrer, tem um momento que o diabo fala assim para Jesus: ei, se você se prostrar e me adorar, tudo isso que você está vendo aqui eu te darei. Se ele vai dar, é algo que é dele. E era de quem? Do diabo, porque o homem tinha entregado no Éden. Por uma tentação dos olhos, que a Bíblia fala que era belo aos olhos, que era agradável para se comer, e além disso era um fruto que ia trazer um entendimento mais do que Deus. Então, um pecado que sacia algo momentâneo corrompeu toda uma eternidade. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, tudo que perdemos, não só a nossa identidade, mas o governo, Cristo resgatou e integrou para a igreja. A Bíblia diz que a autoridade está sobre mim e eu entrego à igreja. Então tudo que perdemos no Éden está conosco. Amém? Hebreus capítulo 12, vamos lá, Hebreus capítulo 12, verso 16. Estamos caminhando para o final. Estou muito feliz de ver outros postinhos de novo aí, viu? Alguns irmãos estavam viajando, e antes eles faltam. A nossa irmã paraense também, a Garoa, eles faltam, a nossa igreja. E fala assim, eles faltam, parece que fica. É gostoso, tá? Mas parece que está faltando alguma coisa, viu? Só para salientar. Hebreus capítulo 12, 16 diz:
E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. A palavra devasso ou profano, devasso significa que é imoral, libertino, obsceno, o pecado da luxúria e pecado da carne. Profano é o que toma contrário ao respeito devido às coisas divinas. Então é o que toma contrário ao respeito devido às coisas terrenas. Esaú, no seu desespero de saciar algo momentâneo, entrega algo eterno. Há uma palavra que nós vamos trazer aqui simples, mas muito profunda, porque pelas percepções que eu tenho tido, pessoas estão trocando coisas momentâneas, uma saciedade da carne, e trocando aquilo que é eterno. Se fosse colocar um tema na ministração, seria: você está com fome do quê? Você está com fome do quê? Você lembra em Êxodo? O livro de Êxodo é maravilhoso. Para quem está no grupo de leitura da Bíblia, vai lembrar de Êxodo, que é: o povo estava preso, escravo, 430 anos, e Deus escolhe Moisés para libertar o povo. Então, acontece tudo lá, 10 pragas, nós falamos domingo passado. Então o povo, ele é liberto. Se você tem curiosidade, eu indico você a buscar um pouco como era a escravidão no tempo de Faraó. Porque muitas vezes a gente fala escravo, porque a nossa mentalidade hoje, apesar de alguns pontos ter ainda a escravidão, mas nós não temos algo no cotidiano e não sabemos como um escravo é tratado. Muitas vezes como é a vida, o cotidiano do escravo. Pesquisa lá, depois você me fala. Era algo terrível. Então Deus usa Moisés como libertador e liberta o povo. Agora você imagina, você é libertado 430 anos aproximadamente de um lugar de opressão, de escravidão. E sabe o que eles comiam lá? Cebola e alho. Imagina o bafo daquele povo. Minha esposa não ia ficar lá, não gosto de alho, não faça bem, não. Irmão, já pensou se ficar alho e cebola? Que delícia! Se fosse Totibek até queria, eu comeria o dia inteiro. Então a Bíblia diz que ele sai dessa escravidão, dessa mentalidade, mas a Bíblia diz que então, quando eles estão indo rumo à terra prometida, tinha maná todo dia. O pão que vinha do céu. Mas, gente do céu, se eu gosto desses pãozinhos muitas vezes ruins, que não é como muximba, já imagine o melhor padeiro, que é chamado próprio Deus, fazia um manazinho top para nós. Todo dia caía um maná, era algo que você saciava, que era maravilhoso, e ainda você estava destinado a uma terra que mana leite e mel. E o mel está caro, imagina lá como seria maravilhoso, ia tomar na bica. Tudo do bom e do melhor. E sabe o que é legal? A roupa crescia no corpo. Eu orei isso pelo meu filho, mas não aconteceu. Ele foi na escola esse dia com uma calça para o inverno, estava aqui na canela, não aconteceu isso. Mas as roupas cresciam e tudo muito lindo. Cara, era a coisa perfeita, gente. De não ir no shopping para comprar roupa, e que maravilha. Né, mulheres? Os maridos na vida aproveitam e falam glória a Deus, fala Jeová, mas perdeu a oportunidade. Tudo do bom e do melhor. E sabe ainda, a Bíblia diz que existia a coluna de fogo, a nuvem que acompanhava, e tudo muito lindo. Mas no caminho, os infelizes sentiam saudade do Egito. Sabe o que eles sentiam saudade? Da cebola e do alho. Pastor, misericórdia, que coisa horrível. Comer, meu Deus, não faz sentido para mim. Trocar picanha para voltar a comer colchão duro. Não faz sentido. Se você gosta, bem, glória a Deus, continua comendo. A gente fala misericórdia. Mas se eu trazer hoje o aspecto contemporâneo dos dias de hoje, muitos fazem a mesma coisa. Você está vivendo a vida de Deus, plenitude. O Espírito Santo habita dentro de você. Você tem uma vida plena, você tem uma vida suprida. Tudo vai muito bem.
não, eu vou voltar para o lamaçal do pecado e me contaminar, porque aquilo ali, eu estou sentindo saudade de matar minha carne, saciar minha carne. É a mesma coisa que voltar para o Egito. Você já foi liberto, Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Você é livre, mas aí prefiro ser preso de novo. Eu vou voltar novamente para o Egito. Eu sinto saudade de comer ceboleado. Eu sinto saudade de pecar. Eu sinto saudade de fazer tudo errado. Mas algo que eu quero dizer para vocês: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Toda atitude e escolha te leva para um lugar. Tá? Você vem no culto é uma escolha. Glória a Deus. E a Bíblia fala: não deixe de congregar como é costume de outros. Então congregar é Bíblia. Mas as suas escolhas diárias de segunda a sábado está te levando para um destino. Agora você precisa olhar para dentro de você a fome de quem eu estou. Fome de coisas terrenas que vão saciar algo momentâneo, que vão corromper algo eterno. Ou eu vou me abster como Jesus se absteu para que um propósito eterno seja cumprido. Amém, gente? Fome de quê? Você pode perguntar para o seu irmão: fome de quê que você tem hoje? Menos comida natural, que você vai chamar ele para almoçar menos ou mais outra coisa. Aí você fala: não, comida é pecado. Eu vou falar novamente: comida não é pecado. Só se você comer muito. Glutonaria, aí é pecado. Nós vamos voltar novamente à série Caput. Quem lembra da série Caput? Como só tem 5 que levantou a mão, vai voltar a pregar isso de novo, para todo mundo ouvir de novo. Mas o pecado, sabe por quê? Quando você vai ver em Neemias, toda festa judaica tinha comida. Toda festa judaica tinha comida. Eles falam: traga o boi, traz a cordeiro, queima a gordura. Isso já está falando em ponto para um churrasco. Amém? E crente, quando vai se reunir, fala: irmão, eu preciso falar com você, vamos ter um aconselhamento. A pessoa fala: o que eu levo para comer? Verdade. É, não é? É verdade. Ou não é assim com vocês? Para de ser igual da gente, mas tá tudo assim, tudo bem quer comer. Então o pecado não é isso. A prefiguração que eu quero dizer é que o que aponta na Bíblia sobre a comida é sobre uma busca da minha carne, a saciedade dos meus prazeres momentâneos. Mas provavelmente você está saciando algo momentâneo e você está sacrificando aquilo que é eterno. Entendeu? Mas eu não posso ser feliz? Você pode ser feliz, mas não nas coisas, porque a alegria que vem do Senhor, que ela é a alegria real, que independe das coisas externas. Aí eu estou tentando buscar em coisas, mas um dia as coisas acabam, e se as coisas acabam, pessoas passam, a minha alegria se vai. A fonte da minha alegria é Ele. Aleluia. As pessoas vão desfrutar da alegria que eu tenho nele, não a pessoa faz eu feliz. Verdade. Mas posso abrir parênteses? Posso mesmo? Posso. Vocês não falaram amém? Posso. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu vou casar. Eu vou casar porque ela me completa e eu completo ele. Aí vai já com essa expectativa que a pessoa vai te completar. Conselho: se você não é completo em Deus, não vai ser uma pessoa que vai te completar. Por isso muitos casamentos estão se acabando, que falam assim: a pessoa não me completa, não isso, não aquilo. Se você esperar a sua completude, plenitude em pessoas, desculpa a palavra, você só vai se lascar. Seja completo em Deus. E a pessoa que você se casar, ou que você está casado, você só derrama daquilo que você já tem, que é dele, todo o suprimento, toda a plenitude. Eu sou alegre não por pessoas, porque eu estou nele. Então, porque eu estou nele, eu sou alegre, faço pessoas alegres também. Você já ficou pro lado de pessoas alegres? Mas a pessoa está tudo lascada. Glória a Deus. Você fala assim, aí você dá uma pessoa que só dá risada. Posso citar uma pessoa que só dá risada aqui na igreja? Posso falar? Não.
eleição, cara. Não tem o que você nem falar. Mano, o João me liga. Fala, e aí, João, tudo bem? Ele não responde, tá tudo bem. Ele fica. Falou, mano, mas nem meio oi direito. Cara, olha lá, já indo, olha lá. Já tá cascando o bico ali. Agora você fala, não é gostoso do lado ficar com uma pessoa assim? Ela te traz energia boa, energia, olha. Espiritismo, oh meu Deus, energia boa. Você prefere agora. Vamos lá, faz. Aí tem gente com cara fechado esperando que alguém faça ela feliz. Aí fica a cara fechada de maracujá todo santo dia. Mas ninguém me faz feliz. Porque você está buscando a pessoa errada. E Cristo está onde na sua vida? Porque a Bíblia diz que a alegria de quem? Do Senhor é a minha força. Enquanto buscar a força nas pessoas, você só vai andar fracassado, derrotado, na montanha russa. Estou bem, não estou, estou bem, não estou, estou bem, não estou. Quando eu dependo só dele, as minhas emoções estão nele, a minha dependência está nele, a minha alegria está nele, a minha paz está nele, as minhas decisões estão nele. Ah, mas eu vou esquecer de pessoas? Não, mas quando eu estou dependendo dele, eu vou inundar as pessoas também de quem? Da alegria do Senhor, da paz do Senhor, da decisão do Senhor, porque eu estou nele. Mas dentro da igreja, não estou pregando, aqui não tem ninguém que não é crente, né? Todo mundo é crente. Aleluia. Amém? Tudo é crente? Pelo menos parece. Vivemos uma vida assim, ó, porque a nossa fome está em coisas, está em pessoas, enquanto a nossa fome deve ser nele. E a Bíblia diz: se você tem fome, busque do pão da vida e será saciado. Se você tem sede, busque da fonte da vida, que é ele. Amém. Enquanto buscarem em pessoas, em coisas, jamais você será saciado. Mulher samaritana, quem lembra dessa história? Glória a Deus. Todo santo dia ela ia buscar o quê? Água no poço. Uma saciedade natural. A Bíblia diz que ela ia num período de tarde, aproximadamente meio-dia, porque não tinha ninguém no poço, porque ela tinha vergonha da sua vida, da sua reputação. Porque nós vamos falar aqui, já estou indo para outro caminho, vamos lá. Uma saciedade, todo dia eu busco algo, todo dia eu tenho que buscar água no poço para saciar, todo dia eu preciso buscar. Aí chega ele, algo para mim que é insano, é algo assim que, cara, buga minha cabeça. Chega Jesus e ele senta no poço. Aí eu imagino a fonte sentando no poço. É muito insano. Não era só Jesus, era a fonte de água viva, era a fonte sentando no poço. Amém. Ele fala: minha mulher. Ela fala: como você sendo judeu quer falar comigo? Parafraseando. E ela diz: me dá um pouco de água. E ali começa a palavra de conhecimento. Ela fala assim, ele diz: a água que você beber de mim, jamais você vai ter sede. Aleluia. Não é mais do poço. É: se você beber de mim, jamais você vai ter sede. E ela fica meio assim, ele fala: chame seu marido. Aqui traz algo chamado algo insaciável. Chame seu marido. Pois eu não tenho marido. Ele fala: pois bem, fale bem. Você casou com 5 e o 6º não é seu também. Isso está falando assim: eu busco em pessoas, não encontrei. Vou buscar em outra pessoa, não encontrei. Busquei, está no 6º. Insaciedade, é insaciável. Mas ele diz assim: ei, faz o seguinte, o 7º chegou, o noivo. E a água que você beber de mim, você não vai buscar mais em ninguém, é em mim. E quando você buscar em mim, você vai beber. Então pode te fazer algo, você só não vai beber de mim, mas quando você beber, você vai se tornar uma fonte inesgotável que vai jorrar para a vida. Ela falou: meu Deus, eu preciso dessa água. Sabe o que ela fez? Correu na cidade. Eu preciso agora dar de água para todo mundo, porque eu bebi da água. Eu bebi da água verdadeira. E elas começaram a pregar o evangelho. Deixa eu dizer, essa mulher revolucionou aquela cidade, porque ela bebeu da fonte de água viva e não daquilo que era terreno.
troque algo momentâneo, algo terreno, algo carnal, para corromper algo que é eterno. Outro ponto: não se relacione com pessoas, seja amigo, conjugal, o que for, para tentar suprir as suas carências. Só Ele pode suprir. Só Ele. Eu não sei se você já teve essa experiência de deitar a cabeça no travesseiro e as lágrimas correrem, e aquela angústia, aquela tristeza toma conta do seu coração, porque você depositou esperança em pessoas e as pessoas não corresponderam àquilo que você deu para elas. De repente você é envolvido com um amor tão grande do Espírito Santo, que você parece que as suas lágrimas são enxugadas, e aquela paz, aquela tristeza se transforma em paz. Eu não sei se você já teve isso. Não sei se você já passou decepções. Não, né? Você fala, cara, eu confiei tanto nessa pessoa, eu depositei minha vida nessa pessoa e olha o que está fazendo. Aí a vida vira um desastre. O Espírito Santo está dizendo: a única pessoa que você é dependente é de mim. Você só precisa ser dependente de mim. Tem pessoas aqui que são dependentes emocionais de pessoas. Em nome de Jesus, nessa manhã isso vai ser quebrado. Você só é dependente do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Fome de quê? Fome de quê? Deuteronômio 8, 11, vamos terminar aqui. Deuteronômio capítulo 11, 8, verso 11 diz: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos, que hoje lhe ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, e o seu coração fica orgulhoso, e você se esqueça do Senhor, do seu Deus, que o tirou do Egito e da terra de escravidão. Não troque alimento momentâneo por aquilo que é eterno. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento.